A paz esteja com você. Sou Marcos Rodrigues. E em parceria com a Escola Centro de Ensino Educa Mais Benedita Jorge e com o apoio dos professores e do gestor Mar Monteiro, neste momento quero falar de forma simples, de forma que você possa saber que aprender sociologia não é tão difícil. Eu sei que muitos aqui já tiveram, às vezes, aquela grande dificuldade para aprender alguma matéria. Está tudo bem. Aprender não é correr, é caminhar passo a passo. E hoje nós vamos caminhar juntos por um assunto muito importante, a sociologia. Você já parou para pensar como funciona a sociedade? Como as pessoas vivem juntas, se organizam, trabalham, criam regras, enfrentam até problemas? Pois é, nem sempre alguém estudou isso de forma organizada. Até que surgiu um homem chamado Auguste Comte. Ele viveu em um tempo em que o mundo estava mudando muito rápido. Era como uma sala de aula no fim de uma prova. Cadeiras fora do lugar, papéis espalhados, gente sem saber por onde começar a arrumar. E Comte começou a observar tudo isso. Ele não ficou apenas reclamando da bagunça. Ele fez algo diferente. Decidiu entender a bagunça. E então ele pensou algo muito importante. Se a gente consegue estudar a natureza, os planetas, o corpo humano, por que não estudar a sociedade? E foi assim que nasceu a sociologia. Agora deixa eu te explicar isso de um jeito bem fácil. Imagine que a sociedade é como um grande quebra-cabeça. Cada pessoa é uma peça. Cada família, cada escola, cada trabalho, tudo faz parte desse desenho. Mas quando as peças estão fora do lugar, a imagem fica confusa. A sociologia é como alguém que se senta com calma, olha as peças e tenta entender onde cada uma se encaixa. E Comte foi o primeiro a propor isso de forma organizada. Mas ele não parou por aí. Ele também criou uma forma de pensar chamada positivismo. Parece uma palavra difícil, mas é simples. Positivismo é uma ideia de que devemos entender o mundo com base em fatos, observação e provas. É como quando você vai atravessar a rua. Você não acha que o carro vai parar. Você olha, observa, vê a realidade. Comte dizia que para organizar a sociedade não bastava a opinião, era preciso observar, estudar, analisar. Ele acreditava em algo que ficou muito conhecido: ordem e progresso. Pense nisso como um quarto. Se o quarto está bagunçado, você não consegue encontrar nada. Mas quando você organiza, tudo melhora. Primeiro vem a ordem, depois vem o progresso. Assim também é na sociedade. Agora eu te pergunto, você já tentou estudar em um lugar bagunçado? É difícil, não é? A sociedade também precisa de organização para funcionar melhor. E Comte acreditava que a ciência poderia ajudar nisso. Deixa eu te contar uma pequena história, para ficar ainda mais claro. Um jovem queria montar uma bicicleta, mas ele não leu o manual. Ele foi colocando as peças de qualquer jeito. No começo parecia que estava dando certo, mas quando tentou andar, a bicicleta não funcionou. Então alguém disse: se você entender como as peças se encaixam, tudo vai funcionar melhor. Assim é a sociedade. Quando a gente entende como ela funciona, conseguimos viver melhor dentro dela. E é isso que a sociologia faz. Ela não é só uma matéria da escola. Ela é uma forma de enxergar o mundo. Ela ajuda você a entender por que existem regras,
porque existe diferença entre as pessoas, porque a sociedade muda com o tempo. E sabe o mais importante e mais interessante? Mesmo sem perceber, você já usa a sociologia no seu dia a dia. Quando você observa o comportamento das pessoas, quando você percebe uma injustiça, quando você tenta entender por que algo está errado, você está pensando como um sociólogo. E tudo isso começou com aquela pergunta simples de Kant, uma pergunta que abriu caminho para um novo tipo de conhecimento. Hoje, o mundo continua mudando. As redes sociais, a tecnologia, os novos costumes. Tudo isso faz parte da sociedade. E a sociologia continua sendo uma ferramenta importante para entender essas mudanças. Agora, guarda isso no coração e na mente. Auguste Comte criou o termo sociologia. Ele acreditava que a sociedade pode ser estudada com ciência e defendia o positivismo, que valoriza os fatos, a observação e o conhecimento verdadeiro. E mais do que decorar isso, entenda o sentido. Aprender sociologia é aprender a viver melhor com os outros. É aprender a olhar o mundo com mais atenção. É aprender a pensar. Então, hoje eu te faço um convite simples. Comece a observar mais. Olhe para a sua casa, sua escola, sua comunidade. Pergunte, reflita, tente entender, porque o conhecimento não começa nos livros. Ele começa quando você decide prestar atenção. Continue firme nos seus estudos, mesmo que pareça difícil. Você é capaz de aprender, passo a passo, com calma. Você um dia irá chegar lá. Que Deus te dê sabedoria, paciência e vontade de aprender cada vez mais. Amém.